João capítulo 6, verso 18. E soprava o vento forte, e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando do barco, dando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenha medo. Então resolveram recebê-lo no barco, e logo chegaram à beira da praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que haviam ficado do lado do mar percebeu que apenas um barco estava ali e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos. Podem se sentar. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que havia um homem, por de nome João, primo de Jesus. E segundo a história, João, primo de Jesus, ele vai ser aquele que vai preparar o caminho para que o Messias viesse. E diz a história que ele vem apregoando o arrependimento e dizendo: arrependei-vos, pois vos é chegado o reino dos céus. Eles deveriam voltar-se ao Senhor, se arrependendo, pedindo perdão pelos seus pecados, obtendo assim uma nova vida, obtendo assim um novo recomeço, pois evangelho sem arrependimento é emoção. E João agora está anunciando o evangelho àqueles que estão à sua volta, dizendo a eles que deveriam construir veredas justas, pois segundo ele viria alguém que era maior do que ele, cujo ele não era digno de desatar as alpacas. Certo dia, João está batizando na beira do Jordão. Ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é Jesus. Jesus se aproximando dele, vai receber a seguinte indagação: Jesus, eu não posso fazer tal alto. E Jesus diz: faça para que se cumpra a Escritura. Alguém um dia falou para mim: os discípulos de Jesus foram batizados. E eu penso, se até Jesus foi batizado, imagina os discípulos. E o texto vai dizer que esse homem não é nada mais, nada menos de João do que seu primo, João Batista. João tinha muito apreço por João, Jesus tinha muito apreço por João, por saber que era seu primo e que estava preparando o caminho. Mas João era sisudo, ao ponto de descobrir que haviam seitas religiosas na época, como os fariseus e os saduceus. Os saduceus eram aqueles que cuidavam do sistema religioso, e os fariseus eram os copistas da lei. E ele vai descobrir que o sacerdócio estava corrompido e que os copistas estavam em conluio com Roma. E certo dia,
por ouvir falar que a multidão estava descendo para ouvir Jesus, por ouvir falar que a multidão estava descendo para ver aquilo que Jesus estava fazendo, o texto da história vai nos dizer que agora João vai dizer a eles, raça de víboras, como que dizendo, o sacerdócio tem que ser santo e os copistas não podem ter aliança, tem que depender do céu. Diz a história agora que João vai perseguir Herodes, pois Herodes havia pego a mulher de seu irmão Filipe e tida ela em casamento. E lá vem João dizendo, não te é lícito pegar a mulher do seu irmão e tê-la como em casamento. Por causa disso, João vai ganhar cadeia. João vai preso. E quando João está preso, a notícia vai chegar a Jesus, que está em Nazaré. E diz a história que a partir daquele dia, Jesus deixa tudo o que está fazendo e desce para Nazaré, para pregar o quê? Arrependei-vos, pois vos é chegado o reino dos céus. A mensagem do arrependimento de João. Jesus agora vai arrolar os seus discípulos, vai chamar os seus discípulos, e o primeiro lugar que Jesus leva os seus discípulos é o Sermão do Monte. Por quê? Antes de Deus espiritualizar qualquer pessoa, Ele vai humanizar esta pessoa. E Ele começa dizendo, bem-aventurados que choram. Bem-aventurado os mansos. Ele vem dizendo, antes de você ser alguém espiritual, você é um ser humano. Jesus continua ensinando seus discípulos agora os segredos do céu. Ele vem explicando os segredos do céu, e o texto da história vai nos dizer que eles começam a ver sinais, como os sinais na boda de Canaã. Quando Jesus chega na boda de Canaã, o texto da história vai nos dizer que no meio da festa, sua mãe chega a ele e diz, Jesus, acabou-se o vinho. E ele vai dizer, ainda não é chegada a minha hora. Mas Jesus não está na festa, Jesus está na festa, mas ainda não chegou a hora dele se manifestar. Então deixa eu aplicar isso na sua vida. Não é porque as coisas estão perdendo sabor na tua vida que Jesus deixou de estar com você. Ele está com você. Desculpe interromper esta mensagem, estou aqui para te dizer algo muito importante. Se esta mensagem tem falado com você, eu gostaria que você se inscrevesse. E não só isso, eu gostaria que você deixasse o seu like, ative o sininho e compartilhe com alguém. Quem sabe alguém precisa ser salvo e essa mensagem pode alcançar a sua vida. Que Deus te abençoe. Quando chega a hora dele manifestar, ele vai dizer, peguem-se as taças, e eles vão buscar as taças, ou as tigelas das purificações, que serviria para lavar os pés, para lavar as mãos dos viajantes. Era comum. É por isso que quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, Pedro diz, Jesus, não é necessário o Senhor me lavar. Ele diz, João, ô Pedro, fica tranquilo, porque na caminhada muita coisa vem
para sujar os seus pés. Como se dizendo: vós já estáis limpos pela minha palavra, mas a caminhada te machuca, te fere. A caminhada, ela consegue criar sujeiras na sua base. E Jesus é especialista em curar a base do ser humano. Lá vem Jesus, parece que vejo, meu Deus, ensinando os seus discípulos que deveriam pegar as taças. E ele diz: tirem água. E eles tiram água. Por quê? Porque as taças estavam vazias. Algo que eu gosto de aplicar dentro desta mensagem é: usam-se os vasos até ele não valer mais nada. Depois que não vale mais nada, coloca-se de canto. Mas Jesus é diferente. Ele pega quem está vazio e manda encher. Aí no mundo diz que você vale o que você tem. Aqui para Deus vale o que você é. E Ele sabe como você entrou aqui nesta manhã. O texto vai nos dizer que João está preso, os discípulos estão formados, e não demora para Herodias colocar a sua filha para dançar diante de Herodes e pedir a cabeça de João Batista, porque ele acusava o seu pecado. Então diz o texto, a história, que a cabeça de João Batista é colocada em cima de uma tigela de prata. Quando Jesus ouve isso, Jesus fica triste, abatido, mal. E para onde Jesus vai? Ele vai pegar uma embarcação e ele vai sair. Vai esfriar a cabeça, vai descansar. Eu estava pensando esses dias, tem hora que temos que fechar para balanço, tem hora que temos que parar para rever conceito, tem hora que precisamos parar para olhar para dentro da gente, tem hora que a gente precisa rever a nossa vida. Jesus vai parar e ele vai sair com uma embarcação, e diz o texto que quando ele sai com a embarcação, algumas pessoas que estão enfermas, doentes, olham distante e começam a seguir a terra, por terra, o barco de Jesus. Jesus está mal. Jesus está triste. Jesus está tentando entender o que aconteceu. Jesus está tentando compreender por que foi que João morreu. Jesus está tentando compreender por que da perca. Se Jesus passou por esse momento de crise existencial, quem sou eu e você para não passar? É quando Jesus enxerga a multidão, ele diz: basta, encostem o barco. E quando eles encostam o barco, o texto vai nos dizer que quando eles encostam o barco, lá vem Jesus descendo. E quando Jesus desce, Jesus vai ver que havia uma multidão de enfermos, possessos por demônio, pessoas precisando de uma cura, de uma libertação, pessoas precisando de uma restauração, pessoas precisando de um milagre,
E Ele vai esquecer a sua dor por amor àquelas vidas. E diz o texto que Ele começa a curar, Ele começa a fazer sinais, Ele começa a fazer maravilhas, pessoas começam a viver o sobrenatural da parte dEle. Diz o texto da história que agora as coisas estão acontecendo. Quando de repente o dia se vai, e Jesus tem uma preocupação. Qual é a preocupação? Deixá-los ir, e que eles morressem no meio do deserto. Eu quero que você entenda algo. Deus nunca vai fazer algo na sua vida para você morrer nesse deserto. Eu vou falar de novo. Você não vai morrer no meio desse deserto. O diabo pensou que você ia morrer, mas ó, você aqui de mão levantada, dando glória para Deus e dizendo: estou vivo, estou machucado, mas estou vivo, estou ferido, mas estou vivo, estou passando crise, mas estou vivo, estou passando pelo processo, mas estou vivo, estou enfrentando situações, mas estou elebacanto que minarauê, elebaracia, taracandarábia. Estou vivo, 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 eu estou vivo, eu estou vivo. Enquanto você estiver vivo, há esperança para você. Descansa o teu coração. Jesus não perdeu o controle ainda. Ele está trabalhando ao teu respeito. O texto, se você tem um Deus que cuidar de você, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando, e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chores, cuida de você, não dorme. Levanta, Deus mandou te dizer que vai. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Parece impossível. Jesus chama os seus discípulos e diz assim: discípulos, procurem pão, procurem peixe para dar para essa multidão, porque eles não vão morrer no deserto. Filipe e André vai dizer: Jesus, ainda que tivesse uma padaria no deserto e 200 denários, não seria o suficiente para dar essa grande multidão, 5.000 homens, mais mulheres e crianças, perfazendo 20.000 pessoas. O homem te despede de mão vazia. Deus nunca te despede de mão vazia.
Você está pensando que você vai sair daqui do mesmo jeito? Não vai sair do mesmo jeito. Vai sair diferente, fortalecido, animado, restaurado. Vai sair de pé, de pé, de pé, de pé, de pé. Escuta. Sabe o que o texto diz? O texto vai dizer que vem um menino com 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Teu milagre sempre vai vir da onde você não imagina. Eu vou falar de novo. Às vezes a gente espera de algo, de alguém, e Deus é especialista em vir por onde você não imagina. Deixa eu liberar isso sobre a tua vida. Deus ainda vai te surpreender. Deus ainda vai te surpreender. Deus ainda vai te surpreender. Deus não vai te deixar, o nome dele será glorificado. Jesus vai dizer: peça a eles pararem. Pare, descanse. Deus não perdeu o controle. Ele diz: manda se assentar de 50 em 50. Quando eles param, Jesus vai pegar o pão e o peixe, vai dar graça. E quando Jesus dá graça com pão e com peixe, o texto sagrado vai nos dizer que vai se dar pão e peixe para todo mundo. E vai sobrar 12 cestos. E eu me perguntei, por que 12 cestos? Aí Deus falou para mim: porque quem serve também não vai ser envergonhado. É um cesto para cada um que serviu. Diz o texto da história que agora vai sair um murmúrio. E vão começar a dizer: ele é o libertador de Israel. Roma está nos oprimindo. Nós vamos receber essa libertação agora. Nós vamos ser livres agora. Vamos receber agora essa libertação. Diz o texto e a história que os discípulos começam a dizer: eu vou ser o maior. O outro vai dizer: eu vou ser o maior. Tanta gente querendo ser grande. Reconhecimento. Jesus vai olhar e vai ver que a cabeça dele está virada. Então Jesus vai dizer: pegue o barco e atravesse para o outro lado. E o Senhor: eu vou orar. E Jesus vai para a oração. Quando Jesus vai para a oração, seus discípulos vão remando. O lago tem 21 quilômetros de comprimento por 11 de largura. Eles estão remando de 5 a 6 quilômetros. Eles estão no meio do mar. E quando eles estão no meio do mar, do lago, diz a história que uma tempestade lhes sobrevém. Mas espera lá, não estou na direção de Deus? Tá. Mas não foi Deus que mandou? Foi. Não foi Deus que me orientou? Foi. Não foi Deus que me chamou? Foi. E por que desse vento? Tem propósito. Jesus queria colocar a cabeça deles no lugar. Jesus queria colocar alguma coisa no lugar. Então quem quer ser grande agora está preocupado com quem está ao seu lado. E eu tenho uma notícia tão boa para você: o barco não vai afundar. Quem torceu para você sucumbir não vai sucumbir. Você vai se levantar
voltar e vai dar a volta por cima. O nome do Senhor será glorificado. Te prepara. Deus não perdeu o controle do barco. Lá vem o barco. Lá vem o barco. Está balançando. Está indo a pique. Agora quem já andou de carro na chuva sabe que você não vê nada a 100 metros. Imagine a 6 quilômetros. Agora quem ora vê o que ninguém vê. Eu vou falar de novo. Quem ora vê o que ninguém vê, sente o que ninguém sente. Às vezes você está em casa orando, Deus coloca para orar pelo filho. Só Deus sabe o livramento que está dando para o filho. Às vezes você está orando em casa, Deus está dizendo: intercede agora pelo marido, intercede agora pela empresa, intercede agora pelo teu trabalho, intercede agora por fulano, por ciclano. E quando Deus coloca isso no seu coração, é porque Ele está passando por processo. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no barco escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu o seu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai orar. Ele está enviando consolo para tua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma. vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa. Você precisa crer. Vai chegar. Você vai ter de volta. Só não se desespere, pelo amor de Deus. O vento bateu e parece que tudo está perdido, mas eles vão ver um ser andando por cima das águas. E lá vem ele andando por cima das águas. O desespero é tanto que eles vão dizer é um fantasma, mas Jesus vai dizer: não, sou eu, ou eu sou. Ele está dizendo: eu sou o que você precisar que eu seja neste momento. Jesus vai dizer: aquieta o teu coração, esse vento não vai te parar.
vento dói, machuca, mexe com a gente. Aí Jesus vai dizer: Pedro, atravesse ou desça do barco, Pedro. E Pedro desce. Quando Pedro desce, Pedro vai andar por sobre as águas. Só que diz o texto agora, que quando Pedro anda sobre as águas, Pedro vai se aproximar de Jesus. Só que quanto mais perto de Jesus, mais é o ataque do inimigo para tentar te parar. Mais a seta, mais a investida, mais a confusão, mais o conflito. Lá vem, parece que vejo Pedro se aproximando, vento batendo, e sabe o problema? Mesmo Jesus falando: ora eu vejo, ora eu não vejo, ora eu vejo, ora eu não vejo, porque a maré faz assim. E eu quero imaginar que a hora que Pedro não vê, a seta vem. Você já viveu tanto milagre, e não é porque você não está vendo nada que Deus perdeu o controle da tua vida. Você já viveu tanta coisa com Deus. E deixa eu profetizar algo sobre a tua vida. De olho aberto, te prepara. Você vai viver mais uma experiência com Deus. Deus vai te dar um sinal. Tem gente aqui, me diz o Espírito Santo, que está cansada de ouvir, precisa de um sinal. Deus vai te dar um sinal para a glória, louvor e adoração do nome dEle. Pedro afunda. Jesus estende a mão. Faz um favor para mim, não pedir o culto inteiro. Vou pedir só agora. Se possível, vira para alguém e diga para ele: você não precisa de um dedo apontado. Você precisa de uma mão estendida. O homem poderia dizer: está vendo, Pedro afundou. Você faz 10 certas, uma errada que você faz, você não presta. Mas Jesus não estende o dedo. Jesus estende a mão e diz: Pedro, eu estou contigo. Eu recebo graça de Deus para dizer algo muito simples nesta manhã. Deus vai te levantar. Eu recebo graça de Deus para lhe dizer: tem mão estendida nesta manhã. Você vai ficar de pé. Só quem entende, levanta a mão para adorar. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui a mão me sustentou. Diga a minha alma, Espera em Deus, pois aí no louvarei. se coloque de pé. Eu louvarei quando eu chorar. Pedro pega na mão dele. Vou me lembrar. Pedro pega na mão dele e vai andar de mão dada com Jesus. Oh glória. Quem te viu ter atitude de fé vai ter que ver Jesus contigo. O Senhor Deus não te deixou.
Eu disse que este mês vai ser o mês do apressa-te de Deus sobre a vida de muita gente. Eu disse que este mês vai ser o mês que Deus vai fazer algo novo. Barreiras estão sendo quebradas aqui nesta manhã, e o nome do Senhor está sendo glorificado. Diga glória a Deus. Olha para mim. Ele vai andar. Ele vai andar. E quando ele anda, ele sobe no barco. Jesus vai dizer: cala-te, vento, aquieta-te, mar. Quem já pescou sabe que o mar não fica revolto à toa. É por causa do vento. O vento bate na água que faz o mar movimentar. Então, o que você não vê faz aquilo que você fez te machucar. E às vezes você está lutando contra hostes espirituais. Mas Deus te dará autoridade nesta manhã. A partir de hoje você vai chegar na tua casa, vai pôr a mão na porta antes de entrar, vai dizer: quem reina aqui é Jesus. Ninguém mais me machuca aqui dentro. A partir de hoje a paz de Cristo estará sobre a minha casa. Consagre tudo aquilo que é teu ao Senhor, e Deus te honrará para a glória, louvor e adoração do nome dEle. Quem está entendendo, sabe, mais um glória para Jesus.